Em nome de Jesus. Eu convido toda a igreja a prestar muita atenção, como sempre vocês têm feito, nos cultos da igreja, né? Aliás, deve-se essa reverência, porque abrimos a Bíblia, é Deus falando, né? Imagina quão desagradável é alguém falando e o outro falando junto, né? Então que você possa estar em silêncio, possa estar em nome de Jesus, respeitando, temente a palavra do Senhor, para que a sua alma se alegre com o temor que você tem, com a reverência que você dá. Amém? Então domina a tua carne aí, tá bom? Amém? Vamos nos acomodar, vamos ouvir as Escrituras, porque o Espírito Santo tem algo muito tremendo para passar para nós essa noite, para que possamos verdadeiramente crescer na graça e no entendimento e levarmos uma vida abundante aqui na terra. Eu peço que os irmãos vão comigo lá no Velho Testamento, no livro do profeta Jeremias, o livro onde leva o nome do profeta Jeremias. E nós vamos no capítulo de número 33. Então, Jeremias 33. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Aleluia. Profeta, livro que leva o nome do profeta Jeremias. Esse é o livro sagrado que leva o nome do grande profeta Jeremias. E nós vamos juntos ali no capítulo 33. Estamos juntos? Amém? Jeremias 33, versículo 3. Tudo 3, né? 33, versículo 3, agora que eu percebi. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Capítulo 33, versículo 3. Clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Outra tradução vai dizer: clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandes, ocultas, que ainda não sabe. Olha que coisa tremenda, né? Um detalhe: há uma enorme diferença entre a mente humana e a mente do Criador, né? Quem é que pode conhecer a mente de Deus, né? Quem é que pode instruir o Senhor? Amém, igreja? Aliás, há uma pergunta dessa feita nas Escrituras: quem é que conheceu a mente do Senhor que possa o instruir, né? Na verdade, há uma diferença enorme, né? A diferença é: Ele é Criador e nós somos criatura. Eis aí o motivo pelo qual, depois de contaminado pelo pecado, que a mente humana tem muita dificuldade de entender as coisas de Deus. Inclusive o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, escreve isso, né? Pelo Espírito Santo. Eu vou ler rapidamente com os irmãos. Aqueles que não encontrarem, só fiquem meditando aí na primeira carta desse apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, e lá no versículo 14 ele deixa isso muito claro, quando diz assim: ora, o homem natural, ou seja, a mente humana, né? Amém? Não aceita ou não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque ele parece loucura. Olha aí, né? Algumas escrituras falam porque são loucura para a mente humana. E não pode entendê-las, porque elas só se discernem de que forma? Espiritualmente, né? Então tá aí, ó. O próprio apóstolo Paulo deixa isso bem claro, né? E há pouco nós lemos aí que o próprio Senhor revela para nós, seres humanos, que olha, através do profeta Jeremias: você clame a mim, fique na minha presença, fique aí sempre na busca, né, incessante de interesse de coração, né? Porque eu vou lhe responder. Aliás, o próprio Jesus ele ensina isso, né? Em Mateus capítulo 7, né? Que aquele que bate, a porta se abre, aquele que procura, que busca, ele encontra, ele acha. Amém ou amém? Então Deus está sempre disposto a falar conosco, a nos atender, e Ele deixa esse caminho aberto através do nome de Jesus. E aqui Ele revela claramente pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo que o homem, se não estiver ligado nele, não vai entender mesmo, não vai achar que as coisas de Deus são coisas loucas, né? E realmente para a mente humana é loucura, né? Como é que você imagina um homem diante de um mar fechado, vindo um exército poderoso, né, do império da época, né, todo o exército ali vindo ali para matá-los? Não era mais, nem queria mais eles de volta, queria matá-los, para eliminar. A ordem era matá-los, eles sabiam que ia morrer. Que loucura que é essa, né? A loucura, a coisa mais óbvia para a mente humana é dizer o quê? Vamos morrer, né? E fazer como alguns começaram, murmurar e dizer para Moisés: é para isso que o Senhor nos trouxe aqui, que nos tirou lá da escravidão, para nós morrermos aqui diante desse mar, né? Então a mente humana fica nessas coisas aí. A pessoa, o que passou na cabeça de alguns, quando Josué disse: olha, Deus mandou nós darmos 7 voltas em 7 dias, né? Essa muralha de Jericó, aqui nessa grande
Fortaleza, imagina o tamanho da cidade, e dá em volta da cidade, né? E vamos dar uma volta, todo dia, dar uma voltinha. 6 dias nós damos uma volta. No sexto, o Senhor mandou nós darmos 7 voltas. Já imaginou quantos? Se você está no meio daquele povo, você não falou com Deus, quem falou foi o líder seu. E aí você fica, que loucura, né? Vou fazer o quê? Imagina a zombaria, eles andando, o povo escarnecendo deles em cima do muro. Os soldados lá dizem, o que esse povo está fazendo andando aí? Assim como escarnece de você que está com um problema e diz, eu estou indo para a igreja porque Deus vai resolver. Aí o ímpio lá fora vai rir de você. Se ele encontrar uma campanha dessa, você preencheu aí, ele vai falar, você é maluco, uma folha dessa para resolver teu problema? Não, não é a folha, não é a caminhada, não são os 300 de Gideão que resolveu. Amém? Glórias a Deus. E não foi os leões que eram mansinhos, não, eles estavam sem comer várias horas, aqueles que estavam com Daniel. Diga que foi o poder de Deus. Amém? Então, é loucura para a mente humana essas coisas. O homem não consegue entender mesmo, né? Imagina um homem dentro do ventre de um peixe e 3 dias depois ser vomitado numa praia. Isso é loucura, isso é coisa que não passa pela nossa cabeça humana. Mas quando você crê num Deus vivo e poderoso como é esse Deus, você sabe que tudo Ele pode. Amém? Que não há impossíveis ao nosso Deus. Amém ou amém? Então começa a se converter. Não começa a baixar a cabeça, olhar para baixo para o teu problema, que o teu problema tem que estar debaixo dos teus pés mesmo. Mas é do alto que vem o teu socorro. Amém ou amém? É do alto que vem o nosso socorro. O diabo quer que você fique olhando para baixo, porque ele está lá embaixo. Você tem que olhar para cima, que é do alto que vem o teu socorro. Amém? Não sei se os irmãos mais antigos se lembrem. Eu sempre falei aqui, volto a repetir essa frase, volta aos meus lábios, depois de muitos anos. O verdadeiro cristão, ele é visto pelo mundo como um arrogante. Os mais antigos sabem que eu vivia falando isso na igreja. Que o Senhor vivia falando isso no meu coração. Filho, não se preocupe, porque os meus filhos são, aos olhos do mundo, arrogantes. Porque eles vêm sendo usados pelo inimigo para nos entristecer, para nos rebaixar, para dizer que não tem solução. E vocês estão dizendo, tem sim, eu estou com Deus, mas não tem mais, Deus que é mais. Então o cristão verdadeiro, ele passa a ser aos olhos do mundo uma pessoa arrogante, porque ele nunca vê dificuldade em nada, nem diante da morte. Quem sabe o que ele faz diante da morte? Ele bate os ombros e fala assim, se eu morrer, para mim é lucro, eu estou com Deus. Amém, amém? Isso é o cristianismo, amados. Isso é quem quer um Deus vivo, né? Que não fica olhando só para as coisas da terra, né? Que aquele que busca em Cristo somente para as coisas terrenas, a Bíblia já diz em 1 Coríntios, né? Que não passa da pior das criaturas na terra. É o mais miserável entre as criaturas de Deus. Misericórdia. Então aquele que se aproxima de Deus com esse pensamento, em só avisar as coisas terrenas, né? Deus é muito mais do que você vê, amados. Os seus olhos não alcançam, nem o maior potente telescópio não consegue alcançar o terceiro céu. Então, tanto é que para resolver o problema, a ciência diz que o universo é infinito. Para resolver o problema, eles não sabem onde é o fim, porque eles não conseguem alcançar. Então eles preferem dizer, olha, o universo é infinito. E nós sabemos que não é, né? Que Deus está assentado no terceiro céu, onde jamais a mente humana poderá alcançar. Então está aí. E o mais interessante, Ele está lá e está aqui, dentro de nós. Como é que pode ser isso? É simples, pela fé. Amém? Glórias a Deus. Então, está aí a revelação, diz o Senhor. Clame a mim, eu vou responder, eu vou revelar para vocês coisas incríveis, coisas grandes, insondáveis, que ainda estão ocultas à mente humana. Diz o Senhor. E o apóstolo Paulo então rebate e diz, olha, realmente a mente humana não consegue discernir as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Ele não pode entendê-las porque elas só se discernem espiritualmente. Amém? Vamos ver o que o salmista Davi diz lá no Salmo 40. Ele mesmo cheio do Espírito Santo, ele está chegando à seguinte conclusão: não tem jeito, são muitas as maravilhas de Deus, não tem como, eu queria contar todas, mas é impossível contá-las. Olha o que ele diz aqui, o salmista, lá no versículo de número 5 do capítulo do Salmo 40, Salmo 40, ele diz assim no versículo 5: muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los,
mas são mais do que se possa contar. Diga amém? Olha aí, ó. O salmista chega a essa conclusão. E é ninguém nada mais do que o amigo de Deus. O homem segundo o coração de Deus. O amigo de Deus é Abraão, né? Esse aqui é o homem, é ninguém mais do que Davi. O grande rei Davi, que foi ungido pelo próprio Senhor, né? A rei de Israel, e foi considerado o homem segundo o coração de Deus. E ele chega a essa conclusão, que é infinito, não tem como contar as maravilhas do Senhor. São tantas que não tem como contar. E ele não alcançou todo o entendimento do coração. Amém, igreja? Agora, o pior, amados, é algumas pessoas achar que não precisa mais vir na igreja. Não, eu vou de vez em quando agora. Eu vou lá tomar Santa Ceia lá, né? Uma vez por mês está bom, porque eu já sei bastante da igreja. Já sei tudo. Tem gente assim, irmãos teus, quem sabe um parente teu, quem sabe um muito próximo, quem sabe até você já está indo por esse caminho. Misericórdia. E está amarrado mesmo, em nome de Jesus. Porque se um homem como Davi chega a essa conclusão, que são tantas coisas que não há como chegar, são muitas bênçãos, são muitas maravilhas, é infinito o conhecimento, que não dá para ter conhecimento das coisas de Deus. O salmista chega a essa conclusão. E aí tem pessoas que acham que não precisa mais vir para a igreja. Já sei bastante, já estou tranquilo. Olha, não preciso mais ouvir cultos, de vez em quando eu vou lá, faço minha obrigação. Né? Pessoas que falam que é obrigação. Oremos por esses, né? Se você conhece alguém assim na tua família, ore mesmo, viu? Mas ore mesmo, porque está correndo um sério risco essa pessoa de acontecer o que está escrito na palavra: o amor de quase todos se esfriará na terra. E Deus não mente, e Deus não é homem para enganar ninguém, né? Ele diz que a fé só permanece no homem pelo ouvir, e o ouvir do quê? A palavra de Deus, né? Então vigia nessa área, né? Amém, igreja? Então vamos a alguns exemplos das grandes coisas insondáveis que são os pensamentos do Senhor. O Senhor me trouxe aqui um vídeo, permitiu que alguém mandasse no WhatsApp, eu não me lembro quem, mas tem coisas que eu deleto da minha mente, que eu prefiro nem dar conta, mas tem coisas que eu oro ali, e na mesma hora o Espírito Santo ele testifica no meu coração. Aliás, muito cuidado com o negócio da internet, que nem tudo lá vocês podem levar a sério, viu, mas tem muita coisa ali que é fantasia e criada pelo homem, viu? Então cuidado. Mas você vigia, principalmente quando você se tratando de comunidade. Faça como alguns sábios aí que preferem passar por líder da igreja, e esse líder não vai te responder na hora se não tiver a resposta. Mas pode ter certeza que Deus não ungiu a gente à toa, né, amados? Tem um propósito de ter ungido a gente. Então tudo que você passa para a gente vai falar com Deus, vai consultá-lo, porque Ele que é o dono da igreja e das almas. Então, mas cuidado com tudo que você vê na internet, que não vai postando já de imediato não, que tem que ser muito bem avaliado antes, tá bom? E isso mandaram um dia desse, eu achei muito interessante. Eu gostei. Essa pessoa inclusive foi, o senhor foi irmã, foi uma Rose aqui. Foi sim, agora eu me lembrei. Ela me mandou para mim antes, perguntando. Aí eu vi, e na mesma hora o Espírito Santo testificou no meu coração. Na mesma hora eu já respondi para ela: pode passar. Assim, minha irmã, é tremendo. Eu senti de Deus, né? E aí não só senti, como Deus falou: eu vou te falar algo sobre isso aí. E me levou, até escrevi lá sobre Jeremias, né? Na mesma hora o Senhor me levou em espírito em Jeremias, nesse capítulo 33 aí, né? E no versículo 33, que ele diz: clame a mim, que eu vou fazer o quê? Você clame a mim, que eu vou te revelar, vou te responder, te revelando grandes coisas que ainda são ocultas, insondáveis à mente humana, né? E realmente testificou no meu coração um grande mistério que há no número 3 e todos os números, na final de contas. E ali, não sei se alguém parou para ver esse vídeo no WhatsApp da igreja. Se não viu, que você procure. Se você não tem, peça para quem tem, mandar para você. É uma coisa muito teológica, mas assim, se você parar e observar em espírito, você vê que tem fundamento sobre os mistérios do número 3, né? Eu não vou repetir aqui, porque eu não consigo guardar, muitas coisas que ele fala ali, né? Mas eu achei interessante, e ali eu comecei a orar, e o Espírito Santo me preparou a mensagem dentro desse contexto aí. Ele vai falar conosco essa noite sobre a numerologia, embora não vamos nos apegar a ela, né? Deixa bem claro isso aí, tá bom? Hoje vai ser um culto um pouco diferente. Deus me levou a um dos maiores mistérios, que é a Bíblia Sagrada. Se você não percebeu ainda, a Bíblia é um grande mistério, e é
E a numerologia está envolvida diretamente com o grande mistério de Deus, que ela só está embutida ali na Bíblia para mostrar para o ser humano a grande sabedoria infinita de Deus. Então é incrível. Vou passar para os irmãos algumas coisinhas não relacionadas àquele vídeo lá, porque eu não teria autoridade de falar como aquele homem. Ele é um estudioso e ele falou com autoridade do conhecimento que ele ganhou e ele fez sobre aquilo lá. Mas eu vou falar sobre outras coisas. Então vamos ter aqui, vamos falar um pouquinho sobre a correspondência, o que corresponde a cada número, dentro daquilo que Deus me permitiu falar, tá bom? Vamos começar pelo número 1 ali. Olha só, hoje vai ser um pouco diferente. O número 1, para quem não sabe, ele corresponde a Deus, a própria pessoa de Deus, porque ele está diretamente relacionada ao início, à primazia, ao primeiro e único, amém? Único, amém? Então o número 1, ele é um mistério, ele está diretamente ligado a Deus, ao Senhor, que ele é o início de tudo, como está escrito na própria Escritura, né? E o próprio Senhor Jesus, em Apocalipse 22, agora vamos acompanhar juntos ali um pouquinho. Hoje vai ser um pouco diferente do que você está acostumado a ouvir as ministrações, porque Deus quis assim. E aqui quem manda é Ele, né, amados? Mas pode ter certeza que no final é a mesma coisa, é a libertação. Glórias a Deus. Mas a princípio você vai sentir um pouco de diferença da ministração de hoje. Em Apocalipse 22, no versículo 13, o próprio Senhor Jesus, dentro desse contexto do número 1, né? Ele mesmo diz: eu sou o quê? O Alfa, né? Eu já expliquei para a igreja aqui, foi até domingo, se não me engano, que Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, amém? Então a letra Alfa é como o A do nosso alfabeto, é a primeira letra, Alfa. E o Ômega, ele diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega. Ele vai dizer: eu sou o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, que é o último, amém? Então está aí, a própria palavra testifica que o número 1 é ligado diretamente à pessoa de Deus, amém? O número 1, ele é o início, ele é o primeiro, amém? Em João capítulo 1, reforça esse entendimento para nós, quando o apóstolo João, cheio do Espírito Santo, escreve, logo lá no capítulo 1 e no versículo 1 também, 1 João 1:1, diz lá no princípio, ele era o quê? O verbo. Então aonde que é? Desde quando que existe Deus? Desde o princípio lá. No princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, amém? E o verbo era Deus, diga amém? Então no princípio, ao início de tudo. Aí vem testificar o que Jesus falou: eu sou o princípio, amém? E também, como eu disse há pouco, quando eu falei ele é o único, também está relacionado no número 1 à unidade, né? Lá em João, no mesmo evangelho que você está, no capítulo 10, no versículo 30, vai testificar essa palavra, para a gente finalizar o número 1 aí, ó, a respeito do que representa o número 1, representa a pessoa de Deus, porque ele é o início de tudo, ele é o primeiro e também o único. Aí vem referente à unidade, no capítulo 10, versículo 30, quando o próprio Senhor Jesus diz: eu e o Pai somos quantos? Aleluia, glórias a Deus. Então está desvendado aí o mistério do número 1, né? Numerologia bíblica. Eu não estou falando de numerologia científica, estou falando de numerologia bíblica, tá? Que são duas coisas diferentes, tá? Então essa aqui não é para a gente se apegar nela também não. Deus não quer que ninguém se apegue. Nós temos que nos apegar à palavra, ao contexto da palavra. Mas é interessante nós conhecermos a Deus. No número 2, por exemplo, não vou falar todos os números, né? Daqui a pouco eu pulo aqui. Mas até onde Deus me deixou, eu fui anotando aqui. O número 2, por exemplo, ele tem dois significados. Ó, o número 2 tem dois significados. O primeiro significado, ele fala do antagonismo, que é o contraste, né? Por exemplo, dia e noite, ó. Antagonismo, contraste. Dia e noite. Calor e frio. Trigo e joio, olha, vocês sabem, é o contraste, né? Justos e ímpios ou injustos, né? Amém? Tá certo? Amor e ódio, é o contraste. Salvos e perdidos, tá vendo? Então o número 2 ele está diretamente ligado a duas situações: ao antagonismo, que é o contraste, e também ele também se refere à cumplicidade, a cumplicidade, é verdade, quando há uma cumplicidade. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, no corpo humano nós temos duas orelhas, dois ouvidos, né? Temos 2 braços, 2 pernas. Então, cumplicidade. Os dois se complementam, olha, para
haver um funcionamento perfeito, 2 olhos, 2 ouvidos, 2 narinas, né? dois orifícios no nariz, né? Tudo isso para se complementar. Então é cumplicidade. Número 2, aqui no corpo humano tem esse sentido também de cumplicidade. Na igreja, que é o corpo de Cristo, Jesus determinou, por exemplo, que seus discípulos fossem de quanto em quantos? Olha como você tem conhecimento da Bíblia, que bênção, hein? Que fosse de 2 em 2, amém? Para anunciar o Evangelho. Então, o número 2 também está aí, ó. Finalizando, o número 1 corresponde à pessoa de Deus, o número 2 corresponde a 2 significados, que é antagonismo, contraste ou cumplicidade, tudo ali relacionado a 2. E o número 3, não é nem necessário dizer, né? Acho que o número 3 não precisa, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Aí entra esse vídeo que foi enviado, como tudo relacionado, né? Tudo, é incrível. Se você ouvir aquele vídeo, tudo relacionado, é coisa de mistério mesmo. Quem viu aquele vídeo? É tudo relacionado, né? Está num grupo da igreja. O 3, tudo envolve, é coisa tremenda. Então o número 3 é diretamente ligado à pessoa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E tudo que eles criaram, glórias a Deus, é coisa tremenda. Então na Terra você vai observar que tudo está ligado à Trindade, é coisa tremenda, é o número 3. Aí o número 4, ainda não pulei nenhum número ainda, daqui a pouco eu vou dar saltos, né? Senão a gente vai ficar aqui a noite toda, né? Porque todos têm sentido. O número 4 é a totalidade, isso eu quero que você grave aí até o final do culto, que esse número 4 é importante. Ele é a totalidade das coisas de Deus, das coisas criadas. É quando ele termina, quando ele está concretizado. É o número 4. Você vai entender já já. Da criação, por exemplo, ele criou 4 coisas na criação. Vamos lá. Anjos, amém? Natureza, criou os animais e quem mais? Os homens. Então, na criação nós sabemos que existem anjos, que existe a própria natureza, nós vemos a natureza das coisas, os animais e os homens. 4. Na terra, 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. No mistério das Escrituras, Deus apresenta o seu reino em 4 evangelhos. Olha que mistério. Quer dizer, ele está concretizado. Ele termina a apresentação do seu reino em 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Eu falei que o culto seria diferente, né? O número 5, vou pular, o número 6. Vou ser bem objetivo com o número 6. O número 6 ele representa, na verdade, o ser humano. Ele vai representar a pessoa do ser humano, porque foi no 6º dia que Deus criou o homem. E o número 6 está ligado ao bem e ao mal, por incrível que pareça. Porque o número 6 é um mistério. É o dia que Deus criou a raça humana com as próprias mãos. É o 6º dia. E o número 6 é um mistério quando alguém, usado pelo diabo, cria uma imagem enorme de 6 côvados de largura. E tudo naquela imagem está envolvido com 60 côvados de altura, tudo está 6, é incrível, eu não sabia disso, aí eu fui estudar e pesquisei que a imagem de Nabucodonosor está envolvida tudo com 6, né? Então, o Senhor falou no meu coração, e o anticristo terá um nome, que o número é 666, o bem e o mal, né? 666, então está aí. Vamos passar para o número 7, nós pulamos os 5, todos eles têm uma explicação, mas eu peguei aquilo que Deus mandou trazer para a igreja, tá bom? O número 7 representa a perfeição, a plenitude, o completo, o infinito, o inalcançável. Exemplo, 7 dias da semana foi uma ordem de Deus, né? Ele permitiu que houvesse 7 dias, né? 7 cores no arco-íris, 7 notas musicais, 7 Espíritos de Deus. E é um número sagrado nas Escrituras, tanto é que ele é citado nas Escrituras 420 vezes, o número 7, ele é citado, é um número muito sagrado, e representa tudo isso aí, ó, representa infinito, plenitude, perfeição, representa o inalcançável, enfim, ele é um número que é citado muitas vezes em diversos contextos da Bíblia, é um número sagrado. Foi por isso que Jesus, quando foi lhe perguntado, por exemplo, quantas vezes deve se perdoar quando alguém te pede perdão, ele falou 70 vezes 7, está aí, né? E se você for levar em consideração tantos outros 7, né, que tem na Bíblia, as 7 dias dando volta lá
na Jericó, nos últimos dias 7 voltas, né? Amém? E tantas outras coisas. Naamã, 7 mergulhos no Rio Jordão. O número 7 na igreja, 7 dias de campanha, né? Vocês fazem aí. Então o número 7 é um número muito misterioso. É um número que está ligado à plenitude, à perfeição. Está ligado diretamente ao infinito, ao inalcançável, o que é completo. Diga glórias a Deus. Só que é um número perigoso, também é usado pelo lado negativo também, tá? O inimigo usa muito o número 7 também. Mas, por quê? Porque ele quer imitar Deus, né? Mas vamos lá. Tanto é que você busca no mundo aí, em algumas religiões aí, o número 7 também é aplicado, né? Mas vamos falar do que é bom, né? Das coisas grandes de Deus. Número 10, por exemplo, ó, pulamos do 7 para o 10. O número 10 representa o governo soberano de Deus sobre a terra. O que ele deu? Quantos mandamentos que ele deu para Moisés? 10 mandamentos. Quantas pragas que ele enviou para o Egito? 10. Olha, o governo dele, soberano, tanto para cuidar, para zelar, como para destruir. Então está aí, ó, 10 mandamentos, 10 pragas. Tem mais coisas de 10 aí. E simboliza também o governo provisório do anticristo na terra. Se você for em Apocalipse 13, você vai ver esse mistério aí, ó. Apocalipse capítulo 13. Aleluia. Simboliza o governo provisório do anticristo. Olha que coisa, hein? Por isso que o inimigo quer imitar, né? Ele sabe que os números são extremamente sagrados para Deus e que tem há mistérios. Então o inimigo trabalha em cima de números também. E no capítulo 13 de Apocalipse, você vai ver que está escrito assim, ó, a respeito, deixa eu ver aqui, do número 10. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças, e quantos chifres? 10, significa autoridades, viu? 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, olha aí, né? Isso, aí vem a explicação, que eu não vou entrar, só quis que você entendesse que aqui é o governo do anticristo, serão 10 autoridades, enfim, não vou entrar nesse mérito de Apocalipse, senão vou dar outra mensagem. Mas queria que você entendesse que também significa governo. Então o número 10 ele é simbolizado nas escrituras sagradas como governo. 10 mandamentos, 10 pragas, e infelizmente no lado maligno, os 10 diademas, os 10 chifres, né? Do Apocalipse 13. Mas eu estou passando bem rápido, porque a hora não permite que a gente fique entrando em muito detalhe. Só quis dar para vocês algumas coisas que o Espírito Santo tocava no meu coração. O número 12, esse também não precisaria falar muito dele, né? Ele representa no Velho Testamento o povo escolhido de Israel, amém? Representado pelas 12 tribos de Israel, né? Já no Novo Testamento é representada a igreja pelos 12 apóstolos, a igreja de Jesus Cristo, amém ou amém? Tá aí então, ele simboliza o povo de Deus. O número 12 é um simbolismo do povo de Deus, tá? No Velho Testamento e no Novo, nos dois, porque o número 12 é sagrado para isso. 12 tribos de Israel, Novo Testamento, 12 apóstolos, ou seja, a igreja de Jesus é composta, é formada pelos 12 apóstolos, né? Tanto é que naquele dia vai ter 12 entradas na cidade santa, são 12 portões de entrada, cada um dos portões tem um nome de cada tribo de Israel. Sabia disso? Amém? Vamos seguir em frente então. É mistério, tem muito mistério, irmãos, é coisa tremenda. Número 40, pulei agora bastante, né? Que não daria para ficar, né? O estudo vai muito longe. Eu pulei para o 40, porque o 40 é um outro muito conhecido, é um número muito conhecido da igreja também, né? É um número de provações, é um número de provação, de teste. Ou seja, toda vez que esse número é citado, em diversas passagens, ele está diretamente relacionado a testes, a provações. Por exemplo, 40 dias, provação ou uma... provação, período de provas e de teste. 40 dias de dilúvio, amém? A terra teve 40 dias de dilúvio. O que mais tem de 40? Podemos ver aqui para a gente não esquecer. 40 anos de peregrinação no deserto. Os 40 dias e 40 noites que Moisés passou jejuando. Assim também Elias. E assim também Jesus. Olha, 3. Olha o número 3. Só 3 homens conseguiram jejuar 40 dias e 40 noites. Moisés, Elias e Jesus. Sabia que não há ninguém mais que conseguiu jejuar 40 dias, 40 noites. E olha o número 3 de novo cercando aí. É um mistério, só 3 homens. Moisés,
Elias e Jesus. Tanto é que quando Jesus ali juntos leva 2 apóstolos com ele para um monte para orar, e ele vem com o rosto transfigurado, o que acontece lá em cima lá? Tem duas pessoas junto com Jesus reunidas, e claramente as escrituras afirmam ser Moisés e Elias. Aleluia, glórias a Deus por isso. A igreja está compreendendo? Não está cansando não, né? Então vamos lá. Quantos dias que Nínive foi repreendida para que se arrependesse? 40 dias. Então o número 40 ele é muito misterioso também, assim como o número 12, o número 7, todos esses que nós citamos. Todos os números têm um propósito bíblico. Enfim, os números são realmente mistérios de Deus nas Escrituras. Mas todos que estiverem cheios do Espírito Santo, no tempo devido, receberão, como Deus prometeu em Jeremias 33:3. Olha, Jeremias 33:3, né? Deus promete que aqueles que buscam a Ele, Ele vai fazer o quê? Clamem a mim, que eu vos responderei, e vos ensinarei coisas grandes e ocultas que nem sabe ainda. Amém, igreja? Então está aí, ó. Então Deus falou no meu coração claramente a respeito disso. Busque a mim, você vai encontrar, eu vou revelar coisas grandes mesmo. Então vamos continuar buscando, não deixando de congregar como alguns fazem, né? Achando que não precisa mais saber mais nada de Deus, né? Então vamos vigiar nessa área, vamos congregar, vamos nos encher do Espírito Santo, em nome de Jesus, porque Deus quer que nós, naquele dia, estejamos cheios da tua glória, para que o inimigo seja envergonhado. Amém? Então vamos lá, eu vou passar para vocês agora uma revelação sobre a nossa salvação. É só para a gente terminar agora. Entramos na reta final da mensagem. Eu falei que seria bem diferente hoje, mas essa revelação Deus passou para mim nessa consagração, e eu vou passar para a igreja, que é referente à nossa salvação, ligado à numerologia. Deus escreveu pessoalmente para nós 3 vezes, ou seja, a única vez que nós sabemos que Deus, porque nós sabemos que as escrituras foi escrita por homens, amém? Mãos humanas escreveram isso aqui, né? Mas foi inspirada por quem? Pelo Espírito Santo. Mas há 3 vezes que Deus pessoalmente escreveu. Você sabia disso? Quem sabia de faça assim? 3 vezes o Senhor escreveu. Pessoalmente Ele escreveu. Ele não foi só inspirar, Ele fez questão de Ele mesmo escrever. Vamos ver quais são as 3 vezes? É interessante isso aí, amados. Aí você vai entender a mensagem todinha dessa noite. Deus escreveu pessoalmente para nós 3 vezes. E as 3 vezes estão ligadas a um recado direto sobre o pecado. Vamos lá então. A primeira vez foi quando ele escreve com o seu próprio dedo, abre Deuteronômio, capítulo de número 9, quando ele escreve com o seu próprio dedo as tábuas da lei. Diga amém? Amém. Aleluia. Você sabe que foi escrito pelo próprio dedo do Senhor. Está aqui, ó. A prova bíblica do registro disso está em Deuteronômio, capítulo de número 9. Aleluia, Jesus. Presta bem atenção, amados, que é muito tremendo essa revelação que Deus tem para nós, e o contexto da mensagem vai fechar agora. Deuteronômio capítulo 9, versículo de número 10. Quem encontrou, diga amém? Amém. E o Senhor me deu, é Moisés falando para os israelitas, para os judeus, e o Senhor me deu as tábuas, 2 tábuas de pedra, escritas com o seu próprio dedo. Olha aí, algumas escrituras vão dizer, escritas com o dedo de Deus. E nelas tinha escrito conforme todas aquelas palavras que o Senhor tinha me falado convosco no monte, convosco no monte, do meio do fogo, no dia da congregação. Amém? Então tá, eu só quis registrar que realmente, isso, se você procurar, está em Êxodo isso aí, que é o dia que Deus escreve, né? E aí então está registrando aqui, está fazendo um relato para os israelitas. Foi o próprio Deus que escreveu isso aqui, ó. Como é que Moisés escreveu numa pedra daquele jeito lá, né? E havia testemunhas disso aí, né? Quando do fogo descia raios, né? Fogo, e era a mão de Deus, o dedo de Deus escrevendo nas pedras. Glórias a Deus por isso. Ontem o próprio presbítero falou uma coisa. Deus já tinha me dado essa visão, presbítero. Quando você falou no altar, só testificou. Até na hora eu dei uma risadinha assim, bem gostosa. Eu falei, Deus testificando a mensagem de amanhã já. Deus tinha falado no meu coração sobre essas pedras. E o irmão presbítero falou que ele ficava tentando imaginar
A maravilha de Deus escrevendo, né, amado? Você falou isso ontem, ele falou isso lá no altar. Eu já tinha a revelação da mensagem. Se você só confirmou o que Deus queria falar no meu coração. Até no momento o Espírito Santo falou assim: você quer mais confirmação do que eu quero que você fale amanhã? Então busque estudar sobre isso, que eu te ensinarei, diz o Senhor. Então está aí, amados. Realmente, Deus escreveu com seus próprios dedos. Na primeira vez foi ele que escreveu quando deu as tábuas a Moisés. Vamos para a segunda vez? Eu falei que são 3 vezes, amém? A segunda vez que Deus escreve, ele mesmo escreve, ainda é sobre o pecado, porque a lei é diretamente ligada ao pecado, né? As leis foram dadas para evitar o pecado, né? E agora ele vai escrever de novo. Agora ele vai escrever quando ele está sendo afrontado. Ele está sendo afrontado por um rei chamado Belsazar. Vamos ver lá em nome de Jesus em Daniel 5. Deus está sendo afrontado nesse momento. Então ele não manda ninguém não, ele mesmo desce e escreve com os seus próprios dedos na vista de Belsazar, ali, ó, capítulo 5 de Daniel, livro do profeta Daniel. Encontraram? Capítulo 5 do livro do profeta Daniel. Ele está sendo afrontado por um rei chamado Belsazar. Vejam o que diz aqui as escrituras do versículo 1 ao versículo 6. Estamos juntos? O rei Belsazar deu um grande banquete. Para quem não sabe que é Belsazar, ele é o rei da Babilônia, descendente de Nabucodonosor, né? Então é um dos herdeiros do trono da Babilônia. E ali já está, é um rei mimado, né? Que já pegou o império na mão, né? Não teve que fazer nada para ser imperador, rei imperador. Então o que ele mais fazia era festa. E como ele gostava de festa, e ele chegou ao ponto de extravasar. O povo estava escravizado. Esse aqui é o período da escravidão dos 70 anos de Israel na Babilônia, tá? Então preste bem atenção, esse é o momento em que ele extravasa na sua loucura de curtir a posição de rei. Ele vai e faz uma festa para 1000 dos seus principais. E ele resolve, já estando embriagado já naquela festa, ele resolve escarnecer de Deus, de Israel. Ele fala: vai lá naquelas coisas que meu pai recolheu de Jerusalém, quando tomou aquela cidade, e eu vi um monte de taça lá, um monte de coisa, traz tudo para cá, vamos encher a cara com as coisas daquele Deus de Israel. E ele deu para ele, para os príncipes dele, deu para o povo, 1000 pessoas, distribuiu aquelas taças que eram sagradas dentro do templo de Israel, né? Quando foi tomada Jerusalém, vieram os utensílios sagrados do altar. Misericórdia, onde ele foi mexer. E aí pegava o vinho e bebia, e se embriagava, e fazia festa, e as concubinas, e as mulheres dele, e aquela festa. Aí veja o que Deus fez. Deus foi afrontado. Deus pessoalmente desceu e escreveu a sentença dele. Vamos lá. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Versículo 3: então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo, da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles, o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. E na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem, e escreviam de fronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. O rei via a parte da mão que estava escrevendo. Amém? Aí você vai ver que ele ficou perturbado demais. Ele ficou perturbado porque ele viu claramente o que estava escrito lá. Mais para frente, eu não vou ler toda a mensagem, mas lá para frente é escrito Mene, Tekel, Parzinho, que significa pesado fostes na balança e achado em falta, teu reino será dividido. Aí esse é o recado de Deus para ele. Pesado tu fostes na balança e foi achado em falta, teu reino vai ser dividido. Esse foi o recadinho de Deus para ele. Ele caiu mesmo. Aí o reino dele foi dado aos persas, né? Aos medos, enfim. Esse rei caiu e caiu bonito mesmo. Mas Deus não é homem para mentir, né, amados? Ele desceu lá e falou, pessoalmente mandou escrever lá. Ele escreveu. Então volta a terceira vez que Deus pessoalmente escreveu. Você está crendo nessa revelação? Amém?
Primeiro foi ele que escreveu com os seus dedos na tábua, agora ele vai escrever lá porque foi afrontado, e agora vai ter uma terceira vez que o próprio Deus vai escrever aos homens. Vamos lá, em nome de Jesus, o Evangelho de João, no capítulo 8. Está ligado aí, meus irmãos? Evangelho de João, capítulo 8, é a terceira vez que Deus finalmente escreve aos homens. Capítulo 8 do Evangelho de João. Estamos juntos aí? No capítulo 8, versículo 3, vai ser no versículo 1, vai ser já, não vou ler todo o versículo, mas eu vou explicar. Esse é o momento em que aquela mulher adúltera é levada diante de Jesus, amados? E que eles querem apedrejá-la segundo a lei de Moisés. Diga para o irmão do seu lado, só quem escreveu a lei pode revogá-la. Amém, amém? Só quem escreveu a lei pode revogá-la. E aquela mulher foi levada, ela ia morrer, não tinha jeito, a solução para ela não tinha. A lei, ela foi pega em flagrante adultério. A lei era uma só, morte por apedrejamento. E como os fariseus queriam escandalizar Jesus Cristo, né, perante a sociedade, quero ver que ele ia falar diante disso, que ele está pregando amor, está pregando bondade, bate numa face e vira outra. Agora eu quero ver ele ficar contra a lei de Moisés. É a hora que vão pegar ele. Agora pegamos ele e levam uma mulher adúltera para ele lá. Aí, mestre, olha aí, mestre, essa mulher foi pega em adultério. Ele nem olhava para eles. Jesus estava sentado, porque os mestres reuniam com aqueles que estavam aprendendo. Jesus era visto como mestre, então ele ficava ali ensinando sentado. Ele sentava todo mundo e ficava sentado. E ele, jeito que eles chegaram, ele nem olhou para os fariseus. Os fariseus estavam lá, e aí, senhor mestre, vamos fazer o que agora? O que o senhor nos diz dela? Porque a lei manda que nós apedreje ela. E agora? Ele pega e escreve, está escrevendo na areia assim tranquilamente. Aí quando ele acaba de escrever, ele só fala: quem não tem pecado então atira a primeira pedra. Não é isso que aconteceu? Aí eles começam a abandonar a pedra, começam a baixar a cabeça e saírem. Por que acontece isso, será, hein, amados? Esse é um grande mistério, né? Você pode estudar, nunca você vai encontrar suposições, mas Deus, ele falou: um dia eu vou te revelar tudo que é coisas grandes e ocultas, né? E o Espírito Santo me trouxe essa revelação, mas quer você acreditar ou não, e eu creio porque eu conheço a voz de Deus. Ele falou: pois bem, filho, eu vou te dizer o que o meu filho escreveu ali na terra, na areia. Eu falei: Senhor, é tudo que eu desejo. Eu até me emocionei na hora. Eu falei: fala, Senhor. Então você vai entender agora exatamente por que eles abandonaram a pedra e saíram de cabeça baixinha, e saíram tudo. Aí Jesus só fala para ela assim: mulher. Ele olha, levanta e fala assim: cadê seus acusadores? Ela fala: foram embora. Mas ninguém mais te acusa? Ela: não, Senhor. Então vai, mulher, vai e não peques mais. Aleluia. A lei do amor se cumpriu ali. Amém? Ele amou aquela pecadora e perdoou ela. Mas aí o que ele escreveu na terra de tão inculcado que foi para nós, né? Pois depois vem o Espírito Santo e falou: filho, ele escreveu assim como vocês têm aí, ó. Vocês têm o mistério de capítulo tal, versículo tal, lá nos rolos, né? Nos canon, lá, como é que chama lá, irmão? E nos pergaminhos, a palavra às vezes foge. Também tem uma ordem de guardar, tanto é que vai lá e pega o pergaminho e tal. Não é como a Bíblia hoje é dividida. Tem a linguagem deles lá, eles arquivam, eles guardam, tudo vai lá, tudo certinho. Tem uma ordem que eles guardam, que eles arquivam, né? Que é escrito. Então, você sabe alguma coisa das Escrituras, você sabe. Por exemplo, quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está onde? Em João? Alguns sabem, capítulo 3, versículo 16. Alguns sabem de cabeça aí. É que as pessoas são tímidas, mas eu sei que você sabe. Amém? E se eu fazer uma outra pergunta, quer ver? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo o quê? 23. Olha como a igreja sabe, né? Então aí está o mistério. Deus falou comigo: filho, assim como vocês sabem onde está escrito, sabe o que meu filho escreveu ali? Eu falei: me fala, Senhor. Aí eu vou falar para a igreja agora. Abra Levítico 20. Ai, Jesus, eu te amo, Senhor. Levítico 20. Olha que você lê, você vai ter um choque aqui, amados. Olha o que Deus escreveu, Jesus escreveu na terra, na areia. É como se estivesse escrevendo ali, ó.
Vocês conhecem a lei, você sabe que os fariseus são os professores da lei, amém ou amém? E você pode ficar pensando aí, onde está essa passagem? Mas eles não pensariam não. Se tem alguém que é fiel ao conhecimento das escrituras sagradas, do Velho Testamento, não tem ninguém melhor do que judeus, viu, amados? Eles são ainda mais os fariseus, eles são chamados professores das leis. E aqueles fariseus sabiam. Quando Jesus escreveu ali um código onde estava Levítico 20, é como se tivesse escrito ó, Levítico 20. Ele falou Levítico 20, 10. É como se tivesse escrito isso. Aí eu fui em Levítico 20, 10, morrendo de curiosidade. Aí então está ali, ó, a lei de Deus, do Moisés, que Deus deu a Moisés. Também todo homem que adulterar com uma mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá, o adúltero e a adúltera também. Você entendeu o que Jesus fez ali? Todos ali eram adúlteros, todos eles. Então Jesus só falou assim, vocês querem, a lei diz para apedrejar, realmente é. Ele escreveu lá, vamos dizer que fosse os dias de hoje, Levítico 20, 10. Eles olharam, regalaram os olhão. Gente, não é porque a pessoa está falando coisa ali, né, amados? Como é que um filho de carpinteiro, sem estudo nenhum, conhece o que estava escrito em Levítico 20, 10? A lei e o complemento dela. Tudo bem, quer matar, ela pode matar. Só que vocês vão morrer também. Pedrinha, ó. Aplauda o Senhor Jesus. Glórias ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi a revelação que Deus trouxe no meu coração, amado. Eu fiquei encantado, eu fiquei maravilhado. Eu falei, meu Deus do céu. Não acabou a mensagem não. Eu só quero aplaudir ele porque ele deu um tapinha de luva nos fariseus. Queriam pegar Deus em contradição. Queriam derrubar ele. Quando pegaram ele, ele se deixou se pegar. Amém, queridos? Quando acontece alguma coisa com você, porque ele permite que aconteça. Ele permitiu. Assim como a carne de Jesus sofreu, às vezes o que ele permite para nós é dolorido. Mas há um propósito enorme atrás disso. Dê glórias a Deus. Só os que creem dê glórias a Deus. Porque os que não creem vão ficar assim, mas Senhor, mas Senhor, até aqui, mas Senhor. Está repreendido no nome de Jesus. Isso é pessoa de meia fé. Não existe meia fé. Ou você crê ou você não crê. Ou é sim com Deus ou é não com Deus. O que passa disso é do diabo. Então, no nome de Jesus, se você não tem a fé suficiente, ouça mais. Eu não estou tendo fé para tal coisa, eu preciso ouvir mais. A solução de você não cair mais, para você não tropeçar mais, é ouvir mais. Porque a fé só vai vir pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Amém? Não experimente parar de ouvir. Não experimente se afastar. Porque o destino de quem se afasta e de quem deixa de ouvir é um só. Esfriar na fé, esfriar o amor e se afastar de Deus. Amém? É um recado do Espírito Santo. Então está aí, amados. Lembram que há pouco eu disse que o número 4 era para vocês guardarem? Lembram? Porque Deus escreveu 3 vezes. Essa é outra revelação, amados. Deus é tremendo, amados. Ele disse que escreveu 3 vezes. As 3 vezes foi minha própria mão que escreveu. Está aí. A escritura todinha eu inspirei. Os homens escreveram. Mas essas 3 vezes eu fui afrontado. Ela é diretamente relacionada ao pecado. E eu escrevi essas 3 vezes. Disse o Senhor no meu coração. Então, filho, vocês lembram que eu disse há pouco? O Senhor falou no meu coração. Que o número 4 é o complemento, assim, é o, né? Acabei, né? Está complementado, né? Você até deu alguns exemplos ali do número 4. Pois bem, ele falou assim, eu vou escrever mais uma vez. Para os homens. Eu falei, como assim, Senhor? Então, vamos lá. O Senhor falou no meu coração assim, filho, abra a Bíblia em Apocalipse 3. Apocalipse 3. Agora sim, nós vamos terminar. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o último versículo. Um só versículo e você tira a conclusão de que qual é essa 4ª vez que Deus vai escrever, mas agora, como a salvação é individual, Ele vai escrever individualmente para cada um de nós. O que você tanto pede quando você recebe Jesus como teu Salvador? Que o seu nome seja
Aleluia. Entendeu? Há uma quarta vez que ele vai escrever para cada um de nós. Ele mesmo faz questão de escrever o nosso nome no livro da vida dos salvos. Porém, a advertência vem no capítulo de número 3. Olha o que ele fala aqui, ó. Jesus vai fazer essa revelação aqui, ó. Versículo 5: ao que vencer, ao vencedor, o que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei, apagarei o seu nome do livro da vida. Amém? Amém? Então, se ele riscou, ele está com um livro na mão. Ele pode escrever e pode riscar. Olha para o teu irmão do lado e diga: eu quero ter o meu nome nesta quarta vez escrito no livro da vida. Amém? Por isso que o tema dessa noite, coloque-se em pé, e é a quarta vez. Parece nome de filme, né? Quando Deus me deu o título de hoje, eu falei: Senhor, o nome da pregação de hoje é a quarta vez. Amém? Nessa quarta vez você quer estar com o teu nome lá? Vai ser para você essa quarta vez? Porque ela é individual para cada um. Então, que em nome de Jesus, Senhor, testifica no coração dos teus filhos, Senhor, que assim como o Senhor pode escrever, o Senhor pode riscar, que venha a tua glória sobre todos, Pai. Porque aqueles que são riscados são aqueles que se afastam, porque apagaram, deixaram apagar o Espírito de Deus dentro deles. Então, Senhor, no nome de Jesus, que venha a ser avivada, reavivada, transformada, renovada a fé dos teus filhos, Senhor, neste culto de libertação. Porque hoje aprenderam, embora uma palavra bem teológica, com muitos fundamentos e princípios de doutrina, o Senhor quis nessa noite fazer um culto diferenciado, para que possam todos entender que o Senhor é mistério mesmo, e que a mente humana não conseguirá jamais alcançar o que o Senhor é, Pai. Mas nós temos uma certeza, Senhor, que não fomos nós que escolhemos, e sim o Senhor que escolheu a cada um, e o Senhor é fiel para completar a boa obra da salvação. E nos resta apenas dizermos todos, nos humilhando na tua presença: eis-nos aqui, Senhor. Aqueles que estão se humilhando na presença de Deus, porque agora é a momento de se humilhar. É você entrar na presença dele mesmo e começar a confessar que você precisa crescer muito, precisa aprender muito ainda, e que você faz o propósito de não deixar de ouvir a palavra, para que você cresça na graça e no entendimento do Senhor, no nome de Jesus, porque Deus deseja que todos cheguem à plenitude do amor de Deus, do conhecimento, da altura, da largura, da profundidade do amor de Deus. Então que você receba esse discernimento essa noite, esse entendimento, e que o inimigo jamais roube de você o direito que você tem de estar com o teu nome escrito pelas próprias mãos do Senhor no livro da vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O que recebe essa oração, diga amém. Amém. Glórias a Deus. Senhor Deus e Pai, confirma no coração dos teus filhos. Eu fui até onde o Senhor me mandou ir, Senhor. Daqui para frente só o Senhor que pode dar a eles o discernimento e testificar os irmãos que estão aqui na internet, que nos encontrou no YouTube, nesse canal do YouTube. Você pode ter encontrado a gente também no blog, que aliás essa mensagem ela vai no blog, vai no Face da igreja também, mas ela é uma campanha, viu, amados? Então eu falo blog porque o blog ele tem uma sequência lógica de ministrações, né? Então é bom você nos encontrar ali no blog. Como é que eu encontro o blog? Se você encontrou-nos no YouTube, é só você ir lá no Google e acessar Comunidade Evangélica A Mão de Deus, e você vai ver o primeiro endereço que aparece lá do Blogspot, da Comunidade Evangélica Blogspot. Aí você vai lá no blog e acessa o blog. Na primeira página, toda semana tem uma mensagem atualizada. Então, o blog, você sabe que é uma revista virtual com várias páginas, né? Você vai virando as páginas, clicando em cima no final da página, que vai voltando às páginas anteriores, mas sempre a página que está ali é a página atual. E aquela página atual tem uma mensagem atualizada, né? Ela é atualizada semanalmente dessas mensagens aqui. Então você está começando hoje uma campanha, semana que vem você vai lá, espera dar 7 dias, abre o blog de novo, que você vai ter uma nova mensagem. Aí você vai cumprir 7 semanas lá no blog, em nome de Jesus. Não é nada melhor do que você estar aqui, né? Isso para quem está longe daqui, né? Para quem está em outro país, né? Agora quem está aqui em Londrina, o endereço é que você veio, a Comunidade Evangélica A Mão de Deus, na rua Coleto Demate, né? Número 11, aqui no Jardim Pacaembu, próximo ao Estádio do Café, próximo ao terminal de ônibus urbano Milton Gavete.
E os que estão aqui têm a possibilidade de pegar a campanha na mão e ficarem em pé e orar. Os que estão iniciando a campanha, eu peço que você se coloque em pé, que eu quero orar por sua campanha. E se você está na internet, já recebeu esta folha, porque como que eu faço para ter essa folha, pastor? É simples, você vai ver o endereço passando aí do meu e-mail pessoal. Entre em contato comigo, né? Esse e-mail é meu, pessoal. Você vai ver esse e-mail aí. Pode dar uma pausa, anotar ele com calma. Você está aí com o comando do YouTube. Então dá pausa, anota o endereço certinho, né? E manda um e-mail para mim, que eu faço questão de te responder e enviar para você esta campanha no anexo da resposta. Aí você imprime quantas coisas você quiser fazer, quantas campanhas desejar fazer, tá bom? Em nome de Jesus. Se você é um desses que já está com a folha em mãos, porque eu te enviei, já está preenchida, fique em pé. Então, assim como a igreja já está ficando em pé. Os que estão iniciando a campanha hoje, coloque-se em pé, que eu quero orar por sua campanha em nome de Jesus. Assim como também os que estão na internet. Os demais estendam as mãos e intercedam pelos irmãos que estão iniciando a campanha. O pastor vai falar ao microfone, para que você ganhe tempo de falar da sua campanha. E você fala com Deus, registra aí na sua oração os motivos da sua campanha. Faça isso em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, aí estão os seus filhos, que estão de posse de uma campanha, iniciando hoje uma campanha de libertação de 7 semanas, Senhor. Os quais virão a este lugar, ou estarão ouvindo pela internet, em 7 semanas, uma mensagem diretamente do teu coração para o coração deles. Enquanto eles estão ouvindo, estão descansando no Senhor, aprendendo e crescendo na Tua graça, o Senhor estará agindo nesta causa que está sendo apresentada neste momento, Senhor. Porque esta é a direção que o Senhor deu para esta campanha, para que eles confiem no Senhor. E eles estão nesse momento não é confiando no homem aqui, nem confiando na igreja, a mão de Deus, mas confiando estritamente no Senhor, somente no Senhor, porque só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, envia teus anjos para colher essas orações, essas campanhas, que elas cheguem até a tua presença e sejam retornadas em bênçãos e vitórias, conforme o Senhor encontrou a fé em cada um que está orando neste momento, para cada causa que eles estão apresentando, em nome de Jesus. Eu quero agora, Senhor, fazer com eles a oração coletiva, para que fique registrada a fé que eles estão tendo e em quem eles estão confiando, para que recebam a vitória em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Deu tempo de vocês falarem com Deus? Não se esqueça que você vai preencher depois a campanha, e ali na hora do preenchimento você pode também entrar em oração e falar com Deus. O importante agora é nós ligarmos aqui na terra a vitória que você vai ter sobre esta campanha no nome de Jesus. Você crê? Então vamos falar com Deus. Vocês que estão em pé, com a campanha nas mãos, vamos fazer a seguinte oração junto com os irmãos da internet que estão iniciando hoje. Repitam comigo essas palavras bem breves. Digam: Senhor Deus, em o nome de Jesus, eu me coloco em tua presença, apresentando a minha campanha, porque eu sei perfeitamente que o Senhor é onipotente, onisciente e onipresente. E o Senhor sabe os motivos que eu quero iniciar essa campanha. Mas eu quero publicamente declarar a minha fé, pois sei a quem estou entregando, e sei que receberei das tuas mãos, em o nome de Jesus, a vitória. E eu darei testemunho, porque eu sei que sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Quem estará derrotado e humilhado será todos aqueles inimigos que tentaram ou já tentaram ou tentarão se levantar contra a minha vitória. Eles não conseguirão, porque agindo o Senhor, quem pode impedir? E se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Eu estou na tua presença em nome de Jesus, declarando que eu tenho a vitória já confirmada pelo sangue de Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu darei testemunho desta minha vitória, para a glória do Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Diga amém. Você concorda com essa oração? E eu também ligo a sua oração na terra, para que esteja ligada com Deus. Eu declaro que quem serão envergonhados são todos que duvidaram de Deus na sua vida. E você vai mostrar a glória de Deus sobre a tua causa, porque o Deus que você serve é um Deus fiel e verdadeiro. Amém? Receba a tua vitória. Pode ir para a sua casa, preencher e voltar aqui em mais 6 semanas. E você que está na internet, pode se assentar, amados. Você que está na internet, não se esqueça que tem ainda o complemento da semana. Hoje é o primeiro dia, tem mais 6. Busque então localizar o blog da igreja e entre nessa campanha. Não quebra essa corrente. Seja vencedor em Cristo Jesus, porque Jesus quer ser glorificado pelos seus lábios, mostrando a glória dele sobre a tua vida, sobre a tua fé, em nome de Jesus. Esse mérito não é da igreja, não é de nada aqui na terra, pertence ao Senhor. Tome posse da tua vitória em nome de Jesus. Amém? Então vocês que estão agora do 2º ao 7º dia, por favor, coloque-se em pé, assim como também na internet. Se houver alguém que está do 2º ao 7º dia, coloque-se em pé, que eu quero orar por sua campanha em nome de Jesus.
Esta oração não precisa repetir tudo que você falou no primeiro dia, porque Deus já está ligado com Ele, o que você declarou no primeiro dia. É só você fazer uma oração agora com convicção, mostrando que a sua fé está intocável, porque ela está firmada na rocha que é Jesus. Então faça a seguinte oração para a sua campanha ou as suas campanhas. Você que está na internet também, repita essas palavras, dizendo: Senhor Deus, eis-me aqui em tua presença, mais uma vez, declarando publicamente a minha fé, porque eu sei a quem entreguei a minha causa, a campanha que estou fazendo, e sei que receberei do Senhor, porque o Senhor é fiel e é um Deus vivo, que ouve as minhas orações em nome de Jesus. Eu darei testemunho, como eu disse lá no primeiro dia, desta minha vitória, porque desde o primeiro dia eu já confiei no Senhor e sei que sou vencedor em Cristo Jesus. Você que é vencedor e vencedora, diga amém? Então, glorifique ao Senhor. Se você terminou a campanha, deposite ali no vaso de oração. Se você está ainda nos outros dias, não deixe de vir, já com a sua campanha preenchida, venha e complemente a sua campanha, confiando no Senhor, em nome de Jesus, tá bom? Se você está no segundo dia, já recebeu a vitória, tem um espaço na sua campanha para você responder ali, ó: já recebi minha vitória, agora estou em agradecimento. Ou seja, você está agradecendo a Deus, vai vir completar a sua campanha em agradecimento. Fechou o sétimo dia, não está vendo ela ainda, pela fé, tome posse dela e faça como sempre o presbítero diz na igreja. Eu também repito aqui, escreva lá: eu já recebi minha vitória pela fé, né? E você deposite no altar, deposite diante de Deus e confia que no tempo do Senhor você vai ver a tua vitória em nome de Jesus, tá bom? Você que é da internet, terminou a sua campanha, não tem vaso de oração para você colocar aí, né? Entre em contato comigo naquele e-mail, eu vou te orientar como você deve proceder ao término da campanha, em nome de Jesus.